Se eu quero aprender exatas, e para mim aprender exatas, como vocês comentaram, eu preciso treinar, né? Teve uma moça que comentou ali que ela falou o seguinte: eu não aprendo exatas por falta de treino. O motivo de eu não aprender física, de eu não aprender matemática, Léo, é porque eu não treino. Estudar é um esporte e você tem que praticar. Se você ficar só na arquibancada, você não vai ter resultado. Você tem que praticar. Você é um atleta. Estudar é um esporte, portanto, precisa praticar. Então, perceba que eu não consigo praticar, eu não tenho base, a minha base é fraca de exatas, por quê? Porque exatas mexe com o meu nível emocional. Eu tenho ansiedade, eu tenho nervosismo, eu tenho medo de errar, eu não consigo absorver os conteúdos, eu não consigo memorizar os conteúdos, e aí eu não tenho vontade de estudar. Então, o que vocês comentaram aqui para mim são sintomas. Não tenho base. Por que a pessoa não tem base? Por que a pessoa não teve base em matemática e física, pessoal? Comenta aqui para mim, na opinião de vocês. Por que a pessoa não teve base em física e matemática? Na visão de vocês, por que será? Ó, eu tenho medo dessas matérias. Por que, Iago? Por que você tem medo? Não estudou, né? A Vicky falou, a pessoa não estudou. Então, por que a pessoa não estudou exatas? Por que ela não estudou matemática? Por que ela não estudou física? Se matemática e física vão fazer ela passar em medicina no Enem. Não faz sentido a pessoa não estudar física, não estudar matemática, tendo em vista que física e matemática vão fazer ela passar em medicina. Qual que é a lógica? Não tem lógica. Mas tem uma explicação biológica. Não tem lógica a pessoa não estudar física, matemática, sendo que essas matérias vão colocar ela na faculdade de medicina. Mas tem uma explicação biológica. Não tem lógica. Mas tem uma explicação biológica. Nós temos um sistema chamado sistema límbico, que são várias estruturas cerebrais que regem, que administram, que geram a nossa resposta emocional, que foi fundamental para a nossa sobrevivência. Então a pessoa não estudou exatas, não porque é difícil, ela não estudou exatas porque ela tem um bloqueio emocional. O cérebro dela gerou uma neuroassociação negativa com as matérias de exatas. Ela pensa em estudar exatas e ela tem medo. Por que a pessoa tem medo de estudar exatas? Vamos lá, pessoal. Por que a pessoa tem medo de estudar exatas? Por que será? Por que será que a pessoa tem medo de estudar exatas? Não faz sentido, né? Não tem lógica. Pela lógica, ela tinha que estudar exatas. Trauma, medo de errar, insegurança, tristeza, angústia, culpa, a pessoa sente culpa, falta de controle emocional. Então percebe que tem vários elementos do ponto de vista emocional que impedem esse cara de aprender física e aprender matemática. E aí o tema da nossa aula é passar em medicina em 60 dias sem estudar exatas. Então tu pega esse sujeito, por que ele não consegue passar em 60 dias? Por que ele fica anos? Porque ele está focando nos sintomas e não na causa do problema.
E aí eu faço uma pergunta para você. Vocês comentaram para mim no começo da nossa aula, no começo da nossa discussão, vocês comentaram o seguinte, Léo, eu não consigo aprender exatas, eu não vou bem em exatas porque eu não tenho base. Eu não tenho base. Eu não sei os conteúdos, Léo. Eu fiz um péssimo ensino médio. Não tinha professor de física, não tinha professor de matemática. E é por isso que eu não aprendo os conteúdos, Léo. É por isso, Léo, que eu não aprendo física, que eu não aprendo matemática. Eu não tive base teórica. Eu não tive base. E aí eu pergunto para vocês, e eu quero que vocês respondam para mim. Essa pessoa que tem esses problemas, que tem essa raiz, essa desregulação emocional, e aí a física e a matemática não entram na cabeça dela. Essa pessoa que ela acha que não tem base, vale a pena essa pessoa assinar uma plataforma online de matemática com milhares de videoaula, com milhares de PDF, com milhares de questões? Vai resolver o problema da pessoa? Vai resolver o problema dela? Vai resolver o problema dela? Não vai, pessoal, não vai. Ela pode assinar a melhor plataforma do Brasil de matemática, com os melhores professores, com 100 mil questões. O conteúdo não vai entrar na cabeça dela, porque ela está bloqueada, ela tem um bloqueio emocional, está travando ela. E aí, essa pessoa que eu não tenho base, porque eu fiz um péssimo ensino médio, eu não aprendi física, eu não aprendi matemática, portanto, agora eu vou ganhar base. Só que a causa do problema dela está no emocional. E aí a neurociência, né, ela mostra isso para nós, né? Então, tu pega, por exemplo, a depressão, a gente consegue ver através de estudos de neuroimagem, a gente consegue ver, por exemplo, uma redução do volume da amígdala, que é uma estrutura, a amígdala do cérebro, que é uma estrutura que compõe o sistema límbico. Então, que vai gerar essa resposta emocional, ela tem um volume reduzido. Aí a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica nervosa, a pessoa tem vontade de procrastinar, a pessoa não tem consistência nos teus estudos, porque para você aprender física, para você aprender matemática, você precisa ter consistência, todo dia estudar um pouquinho. E aí essa pessoa, ela não rende, ela não evolui nos estudos, porque ela tem esse bloqueio emocional. Por quê? Ela digitou no YouTube como passar em medicina. O primeiro vídeo fala o seguinte, ou os vídeos que essa pessoa viu no YouTube, precisa tirar uma nota muito alta em matemática. Né? O pessoal comentou ali redação, precisa tirar uma nota muito alta em redação. Eu preciso ser muito bom, preciso ser perfeito em matemática. Só que o cara, ele está começando, ele fez um péssimo ensino médio. O que vai acontecer com esse sujeito? Ele vai pegar a prova e vai zerar a prova de matemática, como aconteceu comigo. Eu zerei a prova de matemática, meus queridos. Primeira vez que eu fiz uma prova de matemática, eu zerei, eu errei todas as questões. Só que a escola ensina inteligência emocional? Não ensina. Então, quando eu errei a prova, o que acontece? Eu me senti burro, eu me senti inferior, eu me senti um fracassado porque eu havia errado todas as questões de matemática. Só que aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Se eu começasse a tocar violão hoje, eu não sei nada de violão, mas eu vou começar a tocar violão hoje. Vou começar a tocar violão. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou acertar alguma coisa? Eu vou saber alguma coisa? Eu vou lá, vou começar a tocar o violão. O que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer, pessoal? Estou tocando violão, não sei nada, não sei absolutamente nada. O que vai acontecer? Eu vou errar tudo.
todas as notas musicais, eu vou errar. Não é justo eu começar a tocar violão hoje e tocar e acertar e tocar da mesma forma que um músico que toca há anos. Não é justo. Então, percebam que só trazendo essa visão, tá, e por que eu fiquei triste com matemática? Né? Se o normal era eu errar todas as questões, porque eu estou começando agora. Só que aí eu vi aquele vídeo no YouTube que eu tenho que ser perfeito em matemática, que eu tenho que acertar todas as questões, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. E aí eu crio essa neuroassociação negativa na minha cabeça. Eu associo matemática e física com algo negativo, porque teve essa desregulação emocional. E aí no outro dia eu vou querer procrastinar, porque matemática, física não me dá prazer. Ver videoaula me dá prazer. Fazer questões de física e matemática não me dá prazer. Então eu vou querer ficar só vendo videoaula. Eu vai ter falta de treino. Mas percebam que a raiz do problema é o emocional. Eu não vou querer praticar, vou querer ficar só na teoria. Eu vou botar a culpa no ensino médio, né? Olha que interessante, não. Léo, eu não passei em medicina porque eu fiz um péssimo ensino médio.